Então, eu acho que eu fui a primeira mulher da equipe, né? Porque em 70, né, quando ele convidou os professores em Campinas, né, que eram claretianos, eram seminaristas claretianos, e houve assim diversos desentendimentos entre a congregação e esses rapazes, e eles foram assim, não foram mais aceitos no seminário de Rio Claro. E eu trabalhava numa paróquia em Campinas que deu acolhida, né? Foram 18 seminaristas e o Canuto, que naquela época era padre. E a gente fez essa acolhida e tal. E quando ele fez o convite, e eu também fui convidada por um dos professores, e a gente foi lá para o Araguaia. E ele aceitou, assim, né? Quer dizer, ele não era bispo ainda, mas ele podia não ter aceitado, né? Que uma menina de 18 anos fosse trabalhar lá no colégio, né? E então isso até hoje, assim, eu fico pensando, né? Ele sempre mostrou, assim, essa abertura para... Ele não fazia essas barreiras que os outros padres fazem, que as outras, né, normalmente se faz, né? E assim, a gente era tratado como igual, não tinha essa diferença assim de dizer, você não é freira, não é religiosa. Eu era uma professora leiga, né, e tudo, mas eu tinha acabado o magistério, né, nessa época. E a gente assumiu aulas lá em São Félix do Araguaia, e eu fui secretária também do colégio, do Ginásio Estadual do Araguaia. Aí chegaram as irmãs de São José, né? Que também ele demonstrou assim, uma abertura muito grande, e da onde era a tia Irene, né? Que se tornou assim, ela assumiu tanto as causas, a prelazia como as causas do Pedro, a tal ponto assim que a gente considera ela um dos esteios da prelazia, né? O braço direito do Pedro nesses anos todos, né? Tem lá o Centro Comunitário Tia Irene, né? Isso, em homenagem a ela. E o arquivo também da prelazia, que é uma preciosidade, né? O trabalho dela, principalmente, é que se dedicou a esse arquivo, né? E o trabalho com mulheres. Aí, em 71, já vieram mais leigas, né? Vieram as irmãs de São José, vieram mais leigas de Campinas. E aí foi formando essa equipe, né, que é mista, né? Mas assim, tanto os leigos como os padres, como as religiosas, a gente tinha o direito de falar, de ser ouvido, de opinar, de questionar do mesmo jeito. E o Pedro respeitou muito isso, né? Muitas vezes ele tinha uma posição que ele acabava sendo voto vencido, e ele não impunha a posição dele. Quer dizer, democrático muito democrático mesmo, né? O problema é que as mulheres lá na região muitas vezes também não sentiam isso, porque ainda é uma estrutura eclesiástica muito forte, né? E muitas mulheres ainda lá até criticavam, que de fato não tem o espaço que deveria ter, né? Então, o discurso, ele foi se modificando. Pedro passou por um processo levado pelas circunstâncias a assumir as atitudes que assumiu, né? E essa causa do feminismo também, aos poucos, mas não era algo muito amarrado, né? Ele foi construindo e foi fazendo. E hoje em dia, por exemplo, você pode dizer que Pedro defende o feminismo, a mulher. E hoje ele mesmo seria daqueles que ordenaria tranquilamente mulheres para... mas então foi um processo em que ele foi amadurecendo e crescendo também nisso, né?